Amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje está em São Marcos, capítulo 8, versículo de 22 a 26. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Levaram a Jesus um cego e pediram que tocasse nele. Tomando o cego pela mão, Jesus o levou para fora do vilarejo, cuspindo nos olhos dele e impondo sobre ele as mãos, perguntou: está vendo alguma coisa? Ele, erguendo os olhos, disse: vejo as pessoas como árvores andando. Então Jesus pôs novamente as mãos sobre os olhos dele. Ele enxergou perfeitamente e ficou curado, e podia ver tudo com clareza e de longe. E Jesus o mandou para casa, dizendo: não entre no vilarejo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, Jesus em Betsaida recebe um cego. Ele representa um povoado que está cego para as coisas de Deus e por essa razão é usado como massa de manobra pelos poderosos. A alienação desse povo é tamanha que, para abrir os olhos deste homem, Jesus precisa retirá-lo daquele meio alienante. Quando vimos, meus irmãos e irmãs, numa comunidade ou sociedade alienada, pessoas cegas, a tendência é sermos iguais. Portanto, achar isso normal ou se acomodar. Somente quem está fora consegue enxergar essa situação de alienação. Jesus compadece da alienação desse homem e o toma pela mão. O gesto de tomá-lo pela mão significa que Jesus é solidário com os que estão nesta condição. Ele o toma pela mão e o leva para fora. Jesus retira as pessoas de uma situação de opressão e miséria causada pela cegueira. Fora dessa realidade, meus irmãos e irmãs, a pessoa pode ver a realidade com o olhar de Jesus. Por essa razão, Jesus coloca saliva nos seus olhos, como fez com o homem surdo que vimos no outro trecho do Evangelho. A partir de então, ele começa a ver o mundo de uma outra forma, mas não é algo que irá acontecer num passe de mágica. Trata-se, meus irmãos e irmãs, na verdade, de um processo, pois toda conscientização se dá em processo e não de uma hora para outra. Por isso ele vai enxergando aos poucos, por etapa. Primeiro ele vê os homens que parecem árvores que andam. Ele anda, não tem clareza da realidade, mas está começando a enxergá-la, a ver pessoas à sua volta, que são tratadas como objetos inanimados. Numa outra etapa, ele enxerga nitidamente. Queridos filhos e filhas na fé, a consciência foi recobrada. Ele enxerga a realidade como de fato ele é agora com o olhar de Jesus. Depois de voltar a enxergar, a recomendação de Jesus é: não entres no povoado. Isto é, não volte à situação de alienação de antes, de cegueira. Os rumos da sua vida mudaram. Ele agora terá outras atitudes. Viverá numa outra realidade que não se assemelha mais à dos alienados cegos.
para as coisas de Deus. Portanto, meus irmãos e irmãs, é preciso deixarmos que o Senhor nos leve para fora da nossa realidade limitada e coloque em nossos olhos as suas salivas que nos recriam no seu amor, vivendo a graça da conversão e da presença amorosa de Cristo em nossa vida. Meu Pai, a vós me abandono, fazei de mim o que quiserdes, o que de mim fizerdes eu vos agradeço. Estou pronto para tudo, aceito tudo, contando que a vossa vontade se faça em mim e em todas as vossas criaturas. Não quero outra coisa, meu Deus. Entrego minha vida em vossas mãos. Eu vos dou, meu Deus, com todo o amor do meu coração, porque eu vos amo e porque é para mim uma necessidade de amor dar-me, entregar-me em vossas mãos sem medida, com infinita confiança, porque sois meu Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.